O Johnny mandou uma contribuição e falou que se a alma é imaterial, como sofre no fogo do inferno? Isso aí variou ao longo da história, né? Hoje, de fato, a alma é imaterial, e aí você tem explicações, sei lá, de um tipo de sofrimento incorpóreo, algum tipo de sofrimento produzido na consciência, algum tipo de coisa desse tipo, né? Sei lá. É um mundo completamente diferente, né? Então, são explicações metafísicas. Mas, na antiguidade, as almas não eram incorpóreas. A alma, ou espírito, ele era feito de uma matéria sutil, mas era uma matéria. Inclusive na Idade Média, o corpo do morto, ele era considerado que ele pesava mais do que o corpo do vivo. Agora vocês vão ter que entrar aqui comigo numa física medieval, tá? Vocês já ouviram falar da palavra gravidade, naturalmente, né? As coisas caem porque elas têm gravidade. Então, se eu solto isso aqui, não porque elas têm gravidade, né? Aqui eu já comecei a medievalizar a coisa. Mas existe a força da gravidade, que você solta isso aqui, né? Essa capinha aqui da câmera, e ela tende ao centro de massa aqui do planeta, né? Por causa da gravidade. Essa palavra gravidade, ela é emprestada da física medieval aristotélica, que fala em gravidade e em levidade como atributos da. Desculpe se eu estiver trocando essas palavras atributos, substâncias da física aristotélica, mas é basicamente isso, um atributo da coisa mesmo. Então não é que existe uma força externa que puxa isso para o centro da Terra. Você tem o próprio objeto, ele tem uma tendência natural a se deslocar, por exemplo, na direção da Terra ou se deslocar em direção ao céu, se deslocar contra a Terra. Isso aqui é gravidade, isso aqui é levidade. Então, isso depende da composição material dessa coisa. Então, um objeto como esse, que é constituído de quatro elementos, né? Terra, água, ar e fogo, em diferentes proporções, se ele tiver o elemento terroso como seu elemento principal, proporcionalmente, ele vai tender ao lugar natural do elemento terroso, que é o centro do universo, né? Não só da Terra, mas do universo, que é o centro da Terra também, porque a Terra está no centro do universo. Se ele tiver um componente mais de fogo, por exemplo, ou de ar, ele vai tender ao lugar natural do ar, que é o ar, como a gente vê aqui, ou o fogo, que é acima da camada do ar, né? Acima da atmosfera, por assim dizer. Por isso que quando você risca um isqueiro, ou quando você acende uma tocha, o fogo fica querendo subir, né? Mas se você soltar a tocha cai. Por quê? A base da tocha é feita de elemento principalmente terroso, e o fogo, a chama, é principalmente fogo, né? Beleza. Nessa física aristotélica, vários autores antigos consideravam que os espíritos eram feitos de uma matéria sutil, ou algo parecido com o fogo, inclusive um fogo mais fino ainda do que o fogo da chama, ao ponto de ser invisível, mas é matéria. Ou éter, que é é o quinto elemento, né? Que é uma substância do mundo que funciona numa física diferente, que é a física do mundo supralunar, que é o mundo acima da Lua. Da Lua para cima, pensem sempre que a Terra está no centro do universo. Então aqui você tem a Lua, né, que é o primeiro dos astros, e daqui para cima é uma física, daqui para baixo é outra física. Né? A física dos quatro elementos é a física do éter, né? Que é o quinto elemento, da quinta essência. Beleza, o que eu estava falando isso mesmo? Ah, é. Porque então existe uma matéria da qual eram feitos os corpos. Inclusive, Lactâncio, que era. Cara, às vezes eu mesmo começo a ficar assim. Como é que a gente chega nesses assuntos? O cara perguntou de fogo do inferno, a gente tá falando de física aristotélica aqui, e agora eu tô indo pro Lactâncio falar sobre possessões demoníacas. Porque o Lactâncio, que é um autor do quarto século, né, depois de Cristo, dos tempos de Agostinho ali, mais ou menos. Agostinho é um pouco mais velho, eu acho. É um pouco mais novo, quer dizer. Mas o Lactâncio, ele ele acreditava que os espíritos que possuíam as pessoas e causavam doenças e faziam as pessoas se debaterem epileticamente e faziam as pessoas terem maus pensamentos, eles conseguiam fazer isso fisicamente porque eles eram feitos de uma matéria tão fina, tão tênue, que eles conseguiam se infiltrar no corpo das pessoas. Então, caramba, esse livro. Meu bem, se estiver assistindo a live, traz o livro O Diabo, por favor, que está aí no quarto. Mas o Lactâncio, então, ele diz, ele parte dessa física, né, para dizer então que os espíritos eles são feitos dessa matéria tênue. Isso não é ele que inventa também, né? Isso já é antigo. Os anjos têm a sua própria matéria, os deuses têm a sua matéria, né, têm a sua própria physis, a sua própria natureza.
Consequentemente, é possível sofrer sim no pós-vida, porque você tem esse aspecto desencarnado, mas ele continua tendo algum tipo de substância. Só que isso, claro, é outra. Hoje, né? Eu acho que, sei lá, você não vai encontrar isso num catecismo católico do João 20, do João Paulo II, né? Nem no Concílio de Trento, eu acho que vai ter essa física. E aí vai ter outra resposta para a sua pergunta, né? Mas se você for consultar alguns autores da patrística como Lactâncio, ele discordaria dessa ideia de alma imaterial aí. Ela é imaterial no sentido de que ela não tem as matérias. Ela não tem a matéria grossa, né? A matéria em que os corpos visíveis são feitos, mas ela tem uma matéria sutil.